Bom dia, Espírito Santo, capítulo 11. Por que você está chorando? Bene, a blasfêmia contra o Pai pode ser perdoada? Um cristão novo me perguntou recentemente. Pode, respondi. E a blasfêmia contra o Filho? Essa também pode ser perdoada, falei. Então você pode me contar por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada? Livre do medo. O assunto é problemático para muitas pessoas. Contudo, o Espírito me liberou do medo de cometer o pecado imperdoável. Ele esclareceu minha compreensão com tamanha revelação que não me preocupei mais com o assunto. Ele estava chorando em silêncio. No inverno de 1974, Deus abriu meus olhos para uma verdade tremenda em relação à natureza do Espírito Santo e o motivo pelo qual o Pai e o Filho deram um aviso final àqueles que blasfemassem contra o Espírito. Estava orando quando repentinamente soube que o Espírito de Deus estava em meu quarto e senti que ele estava chorando. Sei que sou estranho e devo confessar que não entendi completamente. No entanto, lembro-me de que estava de joelhos quando senti sua presença e senti que estava chorando bem baixinho. Você pode dizer, bem, como você sabia que eu era o Espírito? Para mim, questionar a realidade daquele momento seria questionar minha salvação, de tão real que a experiência era. Não consigo explicá-la ou compreendê-la, mas sei que aconteceu. A experiência era tão real que literalmente virei meu rosto para a esquerda e disse, Espírito do Senhor, por que está chorando? Não houve resposta, e naquele momento as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Com meus olhos molhados, perguntei novamente, Espírito do Senhor, por que está chorando? De repente, todo meu ser começou a chorar. Já não eram apenas lágrimas, a realidade do que senti foi tão grande que comecei a gemer. O sentimento vinha do fundo. Era como se eu estivesse muito machucado. Como uma pessoa que tivesse acabado de perder um filho ou uma filha. O pranto profundo não parava. Fiquei chorando toda a noite e não conseguia dormir. E continuou, não por horas, mas por dias. Não foi planejado e, para dizer a verdade, não conseguia entender porque as lágrimas eram tão incontroláveis. No total, a experiência durou mais de 3 semanas. O fardo se tornou cada vez mais pesado. Senti como se alguém tivesse pegado uma carga de 1000 quilos, amarrado nas minhas costas, apertado bem, fechado com um cadeado e me deixado lutando sozinho. De fato, foi como se eu tivesse sobrecarregado com um fardo pesadíssimo e opressivo de tristeza. Essa é a única forma de descrever um fardo de tristeza. Arrastando-me. Sentia-me como o salmista quando escreveu, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Salmo 6:6. Lá estava eu, sofrendo e sem saber o porquê, arrastando-me e procurando uma razão. Olhava para cima e dizia, Senhor, por quê? Orei para ser liberado
daquele peso inexplicável sobre meus ombros. Naquele momento, Deus Todo-Poderoso transformou aquele peso de tristeza em um fardo pelas almas perdidas que eu nunca tinha sentido antes. O que começou com minha pergunta ao Espírito Santo: por que você está chorando? Terminou com um fardo pelos perdidos que mudou a minha vida e nunca me abandonou em nenhum momento até o dia de hoje. Saí dessa experiência, apesar de ainda não compreendê-la totalmente, convencido de que o Espírito Santo se entristece pelo mundo. Estou totalmente persuadido que com lágrimas ele procura servos para espalhar o amor de Deus. Acredito que o Espírito do coração do Pai está entristecido com a necessidade da humanidade. Talvez naquelas semanas ele tenha me permitido sentir apenas um vislumbre da sua agonia pelos perdidos. Não tive dúvidas sobre a qual seria o futuro de Benihim. Sabia que devia pregar a mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não parei de fazer isso desde então. O Espírito é tão especial que quando ele encontra uma pessoa que ele pode usar, permite que ela sinta a batida do seu coração. Quando você tiver sentido a dor que o Espírito Santo sente, isso fica marcado em sua consciência e nunca irá deixá-lo. Você não apenas vê as necessidades da humanidade, você sente essas necessidades desesperadas como nunca antes. Contudo, acredito que havia outra razão para Deus me permitir suportar essa lição. Abriu meus olhos para o fato de que o Espírito Santo é um membro da Trindade e ao mesmo tempo diferente do Pai e do Filho. Eu pude juntar as peças do quebra-cabeça chamado pecado imperdoável, insulto e calúnia. O que dizem as Escrituras exatamente? Jesus, falando aos fariseus, disse: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12, 30 a 31. Depois, deixando tudo mais claro, ele falou: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. O que abrange a palavra blasfêmia? A palavra possui vários significados, incluindo falar mal de, injuriar ou zombar, atacar verbalmente ou abusar, repreender ou falar profanidades de, difamar, falar de forma injuriosa, caluniar ou acusar falsamente, insultar. Alguns podem perguntar: como você difama o Espírito Santo ou como você o insulta? É um ato voluntário. O livro dos Hebreus fala diretamente sobre a questão. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Hebreus 10, 26 a 29. As palavras são seguidas por esse lembrete austero:
pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que diferença! Porque não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pelas páginas deste livro, compartilhei com você, a partir das Escrituras, que havia algo único, uma diferença no Espírito Santo. Ele não é maior nem menor do que o Pai ou o Filho, mas precisamos conhecer suas características. Deus Todo-Poderoso, o Pai, é o grande Deus do céu e deve ser adorado, louvado, glorificado, magnificado e exaltado. Jesus, seu Filho, é o Senhor da glória, a quem até os anjos devem temer. Sinto também que o Espírito Santo tem a capacidade de sentir emoções humanas, até dor, tristeza e angústia, com uma intensidade que apenas Ele conhece. Você diz: quer dizer que o Espírito Santo pode sentir tristeza de uma forma diferente da que sentem o Pai e o Filho? As Escrituras não dizem: não entristeçam o Pai ou o Filho. É sempre: não entristeçam o Espírito. Por quê? Acredito que é porque ele é tocado de uma forma profunda, que de alguma maneira difere das que os outros membros da divindade experimentam. O próprio fato de Jesus dizer que uma palavra contra o Filho do Homem será perdoada, mas uma palavra contra o Espírito Santo não será perdoada, indica que o Espírito Santo pode ser ferido. Porque o Pai diria: vocês entristeceram o meu Espírito? Em outras palavras, o Espírito de Deus foi afligido ou atormentado, e as Escrituras registram que, por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías 63:10. Porque o Espírito Santo parece estar tão protegido? Talvez seja porque Deus Pai sabe quão terno é o Espírito. É quase como se Deus Pai estivesse dizendo: se tocar nele, nunca vou perdoá-lo, porque o Espírito Santo é tão defendido por Cristo que Jesus diria: meu sangue consegue lavar todo o pecado menos esse. Ele até disse: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Marcos 3:29. Por quê? Novamente, é porque o Espírito Santo é diferente e seu coração pode facilmente ser tocado pela dor. Apesar disso, posso dar uma palavra de conforto. Antes de Jesus ter falado em blasfêmia, ele fez uma importante declaração que você deveria ler mais uma vez. Ele falou: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Se estiver trabalhando para Cristo, não cai na categoria de sua advertência. Quando o Senhor falou sobre a questão da blasfêmia, deixou absolutamente claro que estava exortando as pessoas que não estavam trabalhando com Ele. Pergunte-se: estou com Ele? Se a resposta for sim, então se pergunte: eu junto almas para Ele? Se a resposta ainda for sim, você pode dizer: então nunca vou blasfemar contra o Espírito. Você está preocupado? Uma vez, uma adolescente me procurou convencida de que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Está preocupada? Lhe perguntei. Estou, ela falou com um olhar apreensivo. Senhorita, falei, o simples fato de estar preocupada significa que não blasfemou contra o Espírito. Entenda, blasfêmia é um ato de vontade que não carrega a preocupação consigo. Blasfemar é amaldiçoar Jesus e dizer: não me importa com o que ele fez.
é falar: quem se importa quão precioso é o sangue dele? Blasfêmia é insultar o que Deus fez e fazer isso conscientemente. Você diz: bem, como posso saber que nunca vou cometer esse pecado? Você não cometerá esse pecado enquanto nunca desejar cometê-lo. Olhe atentamente para o que Cristo disse. Ele falou que qualquer um que falar contra o Espírito não será perdoado. Aquela palavra é vital para a mensagem de Cristo. Falar indica um ato deliberado. É mais do que um pensamento perdido. Todo o seu corpo acaba envolvido no ato de pronunciar essa palavra. Se o Espírito é blasfemado, ele é insultado por aqueles que tomaram uma decisão de blasfemar. É um ato de vontade, uma escolha que você deve exercer. Onde entra Satanás em tudo isso? Por lidar com muitas pessoas na posição de ministro, sei como o demônio se aproxima e tenta encher suas mentes com pensamentos ruins sobre o Espírito Santo. Você esperaria menos dele? Talvez já tenha acontecido com você. Você já teve algum pensamento impróprio que desejava nunca ter tido em sua mente? Quem lançou esse pensamento maligno na sua direção? É claro que foi Satanás. Mas você falou isso em voz alta? Não. O motivo de se manter em silêncio foi que não era seu pensamento. É a pessoa que fala contra o Espírito Santo que tomou a decisão de blasfemar. É aquela que diz: vou blasfemar e não me importa o que Deus pensa. Saul blasfemou contra o Espírito Santo quando rejeitou a palavra de Deus. Demais, um dos companheiros de Paulo blasfemou quando abandonou o Evangelho e retornou à luxúria da carne. Paulo escreveu: Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônia, 2 Timóteo 4,10. Não deixe que ele parta. Você diz: está nos dizendo que não podemos blasfemar, e Saul e Demas? A questão que estou levantando é que não dá para blasfemar quando tiver tomado a decisão de viver para Jesus e continuar firme nesse propósito. A estrada para a eternidade está cheia de pessoas que começaram com Cristo e terminaram com Satanás. Há aqueles que andam por um corredor e apertam a mão do pregador como algum tipo de apólice de seguro para uma mansão no céu. Contudo, seus corações não seguem suas ações. Logo você descobre aquelas mesmas pessoas se apaixonando pela luxúria, pelo dinheiro ou pelo brilho do mundo e dizem: Deus indo embora. Você pode se perguntar: como sei que o Espírito Santo ainda está comigo? E como vou saber quando e se ele partiu? É uma artimanha de Satanás atacá-lo e encher sua mente com essas palavras. O Espírito Santo não o abandonou. Ele foi embora para sempre, nunca mais o terá de volta. Porém, não aceite isso. Eis como você pode saber que o Espírito ainda está com você. Isso foi de grande ajuda para mim e acredito que também será para você. Primeiro, as Escrituras nos dizem que o Espírito Santo permanece com cada cristão como conselheiro e fonte de paz. Segundo, você tem consciência da presença de Jesus na sua vida? Então, o Espírito Santo não foi embora. Você ainda ouve o Espírito de Deus dizer: ore. Ele não foi embora. Você às vezes sente culpa por não ler a palavra? Ele não foi embora. Na verdade, ele o está convencendo. Conheceu alguém e sentiu a necessidade de falar de Jesus para essa pessoa? Ele ainda está ali. Jesus não estava sendo contraditório quando disse que o Espírito estará
para sempre com você. Estava falando de fato e de que o papel do Espírito é permanente, até eterno. Veja, se você blasfemar contra ele, o Espírito irá embora. Contudo, se o entristecer, ele não o abandonará. Vai ficar mesmo quando você o ferir. Acredito que os cristãos deixam o espírito triste todo dia. Eu, com certeza, sou culpado disso. Ferir o Espírito Santo é o pecado da igreja. É por isso que Paulo disse à igreja: não entristeçais o Espírito. Ele não estava dirigindo essas palavras aos incrédulos. E se eu fracassar? Você pode perguntar: como nós o entristecemos? Você faz isso quando não perdoa. Você entristece quando diz algo feio ou errado. Porém, sua oração diária deve ser: abençoado Espírito de Deus, por favor, ajude-me hoje a não entristecê-lo. Se você falhar, ele está mais do que ansioso por ouvi-lo dizer: por favor, perdoe-me. E vai perdoá-lo e purificá-lo 70 vezes 7. O Espírito Santo é tão gentil como a ferida mais leve lhe causaria dor. E quando você o conhecer, mais entenderá seus sentimentos. Tantas vezes com lágrimas falei: Espírito Santo, perdoa-me pela angústia que lhe causei. No entanto, por favor, fique ao meu lado. Há momentos em que lhe falei: você pode me castigar, mas não me abandone, porque quem o Senhor castiga, Ele ama. É como dizer: amo você. Acredito que se uma pessoa permanece em um estado de falta de perdão, o Espírito do Senhor permitirá que atormentadores entrem nela. Foi o que Cristo contou a Pedro quando o discípulo perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Mateus 18, 21. O Senhor respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Depois nos deu a parábola do servo impiedoso, que termina com o aviso: você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Cristo concluiu a palavra dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Isso significa que o Espírito Santo retirou-se permanentemente? Não. Significa apenas que Deus removerá a sua mão protetora daqueles que não perdoarem. Uma pessoa que blasfemou totalmente contra o Espírito Santo se encontra cheia de demônios de Satanás. Porém, se você perguntar: Beni, você acredita que um demônio pode possuir um cristão que está cheio do Espírito Santo? De forma nenhuma. No entanto, acredito que uma pessoa que fez uma confissão de fé em Cristo, mas não está vivendo para o Senhor, que está vivendo sem perdão, pode ser influenciada por demônios. Eles podem ser perseguidores e até oprimidos pelos poderes das trevas, mas não possuídos. Pedro, por exemplo, disse: Senhor, você não vai morrer. E Jesus respondeu: afaste-se, Satanás. Pedro não estava possuído por Satanás, estava influenciado. Há uma diferença grande. Jesus disse: por meio do Espírito, nunca vou deixá-lo nem desampará-lo. E isso, meu amigo, é uma boa notícia. E com ele ficando, é mais importante saber o que ele fará por nós do que
as coisas que Satanás vai fazer contra nós. Você não pode fazer isso sozinho. Tenho certeza de que seu maior desejo é amar a Deus com seu espírito, alma e corpo. Porém, não importa quão forte é seu desejo, é absolutamente impossível alcançar seu objetivo sozinho. É imperativo que diga: Espírito Santo, estou pedindo que me ajude. Paulo escreveu à igreja de Roma, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5:5. Certamente queremos amar a Cristo, mas é impossível, a menos que o Espírito nos dê um amor sobrenatural. E como você recebe? Simplesmente diz: Espírito de Deus, eu me entrego a você. Naquele exato momento ele fluirá por sua alma com um amor pelo Senhor. Quanto mais profundamente você conhecer o Espírito Santo, mais profundamente conhecerá a Jesus. É automático. Por quê? Porque quando o Espírito está presente, Cristo é promovido. Jesus falou: Ele deve me glorificar. O Senhor nunca é deixado de lado, ao contrário, é puxado para mais perto. Paulo escreveu: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Você entende o que significa verdadeiramente andar segundo o Espírito? Quando ele fala ore, é isso que você vai fazer. Quando ele fala testemunhe, é o que você fará. De repente estará andando segundo o Espírito. A alegria da liberdade no Espírito. Desobedecer é sentir condenação e depois culpa. Porém, se você atende seu chamado, sabe a alegria da liberdade no Espírito, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. O legislador na antiga aliança era o Pai, mas na nova aliança é o Espírito Santo. Jesus deu os mandamentos por meio do Espírito, Atos 1:2. Assim como Deus entregara a lei por meio de Moisés. 7 revelações. Que alegria sentir sobre as vitórias descritas por Paulo em Romanos 8. Na verdade, Paulo fala das 7 revelações específicas nos 16 primeiros versículos de sua carta. Talvez em nenhum outro lugar das Escrituras o trabalho do Espírito esteja tão claramente definido. Há poder sobre o pecado. A primeira revelação diz que a lei do Espírito da vida o libertará do pecado e da morte. Você dominará o pecado. Ele irá cumprir a lei, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi o cumprimento da lei de Moisés que produziu a liberdade que agora temos no Espírito. Ele lhe dará a mente de Deus. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ele lhe dará justiça. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês,
O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Ele dará vida ao seu corpo, e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Se você seguir os passos do Espírito Santo, caminhará com saúde, terá um corpo vivificado, como disse o profeta Isaías. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40:31. Meu amigo, não há como renovar suas forças sem o Espírito Santo, porque Ele é quem vivifica o corpo mortal. Ele trará morte ao ego. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele vai testemunhar sua salvação, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo após versículo, Paulo diz que é o Espírito quem realiza a obra do Pai e do Filho, e fico muito animado sempre que leio essas palavras gloriosas, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus não quer que você se desvie do caminho que Ele preparou para você seguir. Ele não o criou para vê-lo fracassar. É por isso que você não deve ficar desnecessariamente alarmado pela possibilidade de cometer um pecado imperdoável, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Seu amor por Cristo supera tanto a influência de Satanás que a batalha já foi ganha. O Espírito Santo anseia começar uma relação pessoal profunda com você. Quando minha alma clamou com um choro sincero que parecia interminável, o Espírito estava esperando pacientemente. Seu fardo se tornou meu fardo e a experiência me deu uma paixão por almas que nunca diminuiu nem desapareceu. Ele estava esperando para me dar poder, plenitude, justiça, uma vida dirigida pelo Espírito e muito mais. E agora Ele está esperando por você.